O pessoal estava na expectativa da fala da secretária Lúcia sobre este caso registrado semana passada. Então nós vamos ouvi-la aqui, antes do nosso break ainda, produção. Somente a secretária que falou hoje sobre isso à imprensa. Como esse é um caso, assim como os demais, quando acontece e envolve crianças, ele deve correr sob sigilo, né? Então, da mesma forma, nós não vamos poder passar informações sobre o caso em especial, porque se trata de envolvimento com crianças e toda vez ele é feito, né? As denúncias são feitas, mas corre sob sigilo judicial. Então não dá para detalhar casos nem fatos sobre essa questão. Secretária, se já existia casos envolvendo esse mesmo profissional, se assim podemos dizer, no distrito de Primaverinha, o porquê que ele foi transferido para o município de Sorriso, para a sede do município de Sorriso? Sim, até então o que nós tínhamos que a vítima deveria fazer a denúncia, né? E naquela situação o diretor orientou, né? E não foi feita a denúncia e sim o afastamento para um setor administrativo e a abertura de sindicância. E tão logo, né, já ocorreu a segunda situação, onde eu mesma peguei e liguei, o diretor me avisou e liguei para o Conselho Tutelar e avisei para que esse meliante então fosse preso ou então que fossem fazer os BOs, né, junto com o Conselho Tutelar na delegacia. Toda a orientação nossa nas unidades escolares, sejam elas municipais, estaduais, quanto particulares, tão logo que acontece é a denúncia na delegacia. Porém, nesse caso, ainda sem o protocolo criado na rede, ainda estava um pouco obscuro de que forma que as escolas deveriam lidar com essa situação. Foi feito, então, a abertura da sindicância, foi feito o afastamento dele de sala, porém, surgiu uma nova situação, onde ele, então, hoje está preso, ele já havia sido afastado da unidade escolar, porém, pedimos aqui aos pais, né, as crianças que vêm e que veem a educação, os professores com muito acolhimento. As crianças vêm, procuram os professores, fazem as denúncias, pedem, e sempre que é feito, então, tão logo são chamados o Conselho Tutelar e tomadas medidas. Nessa questão aqui, então, teve uma situação, um equívoco talvez, ou então uma falta de informação devido à questão de protocolo, que a rede hoje, inclusive, está trabalhando aqui, e posterior a esse protocolo, acredito que fica mais tranquilo para as unidades escolares e para toda a rede esse trabalho, não só municipal, quanto a estadual e quanto a privada também. Secretária, é óbvio que a secretária não conhece quem está trabalhando junto à pasta, infelizmente, são muitos os servidores, mas aconteceu esse caso. Qual o recado que a senhora passaria a partir desse momento para os pais, enfim, para os próprios funcionários da rede pública que observaram alguma coisa assim, tem que agir imediatamente para não se chegar ao ponto que chegou? É assim que a senhora pensa e é assim que a senhora gostaria que a população agisse, secretária? Exatamente. O zelo, a segurança, o cuidado com a criança na escola é em primeiro lugar. Eu tenho recebido muitas ligações de pais que pedem, que solicitam, e a gente tem encaminhado para o Conselho Tutelar sempre. Nessa situação, os pais podem confiar nas escolas, as crianças podem confiar nos professores. É um trabalho que precisa ser feito. Inúmeros casos foram elucidados ou então encaminhados para a delegacia e vão continuar sendo encaminhados. Os pais podem ter toda a tranquilidade para fazê-lo. E volto a dizer, essa situação ela vai ser melhorada agora com a construção do protocolo e que hoje nós estamos reunidos aqui com a rede e que deve ser um passo muito grande para a educação aqui de Sorriso, como para todo o município, para os pais também que confiam tanto na educação de Sorriso. Secretária, nesse caso, então, a senhora acha que ocorreu um erro por parte desse diretor se ele souber
que a família não havia denunciado, no caso, esse diretor não teria por obrigação, pelo fato dele ser responsável pelas crianças, em realizar a denúncia? Não vou colocar que é um erro dele, talvez pode até ser um equívoco de falta de interpretação na questão de não ter um protocolo correto. Então, uma vez quando existe um protocolo correto, cada diretor, cada escola sabe como agir diante desse protocolo, porque nem os diretores, eles não têm a área jurídica, eles não têm o conhecimento que juiz tem, que advogado tem, que a delegacia tem. Então, nós não podemos olhar com esses olhos para a unidade escolar. Nós precisamos entender que, se tem um protocolo, todo mundo segue aquele protocolo, uma vez que ele está construído. E a ideia da rede é exatamente essa, elaborar, construir esse protocolo e, a partir de agora, então, fazer esse trabalho conforme a orientação da Justiça, a orientação que precisa ser pela promotoria. A secretária, em momento algum, foi omissa nessa questão, começando como a investigação em Primaverinha, né, secretária? Nós entendemos que não. Nós entendemos que no momento em que nós soubemos, nós lidamos da forma como era o nosso conhecimento, e hoje já com outros olhos, com outra visão, com o entendimento que já foi nos trazido, nós compreendemos então que a denúncia não precisa ser apenas feita pela vítima, e sim por todos que souberem, né? Então, entendimentos que nesse momento nós já pudemos colocar e orientar, inclusive, as nossas escolas.